O que te faz ficar vidrado na tela assistindo um vídeo? O que te faz clicar em um vídeo e assistir ele até o final? Existe uma técnica suja, um truque, que os maiores criadores de conteúdo e diretores de Hollywood usam para te deixar viciados nos seus vídeos e filmes. Essa técnica é tão poderosa que pode fazer com que o seu conteúdo viralize na plataforma, mesmo que ele não seja bom. As melhores séries e filmes de Hollywood usam e abusam desse recurso mesmo que você nunca tenha percebido. Ela consiste em basicamente fazer com que o subconsciente da sua audiência fique preso no seu vídeo sem conseguir tirar os olhos da tela. Apesar de parecer algo difícil de ser feito, essa técnica secreta leva só 30 segundos para funcionar. Isso porque você precisa usar ela logo no começo dos seus vídeos. Essa técnica se chama hook, e nesse vídeo eu vou te ensinar exatamente como ela funciona e como você pode aplicar essa mesma técnica nos seus conteúdos para fazer com que a sua audiência queira assistir os seus vídeos até o final. O que é o hook? O hook é basicamente o início do seu conteúdo. O tempo dele pode variar a depender da plataforma. Por exemplo, no YouTube a gente pode considerar o hook como sendo os primeiros 30 a 60 segundos do seu vídeo. Já no Instagram, o hook está nos primeiros 5 segundos do seu vídeo. Ele serve para capturar a atenção de quem estiver assistindo o seu vídeo e manter essa pessoa até o final. Muitas pessoas ignoram ou não conhecem o poder de um bom hook. Ele é tão importante para o seu conteúdo que um hook bem escrito é capaz de transformar um vídeo ruim em um vídeo viral, e o contrário também é verdade. Mesmo que o seu conteúdo seja excelente, se o seu hook não for bem feito, ninguém vai continuar assistindo o restante do seu vídeo. Existem algumas técnicas e perguntas que você deve se fazer na hora de escrever o roteiro do seu vídeo para montar um bom hook. Mas antes, quero te explicar como o hook funciona e como 30 segundos são capazes de transformar um conteúdo ruim em um conteúdo viciante. E para isso, eu preciso te explicar como essa técnica atua na mente da sua audiência. Você precisa entender que quando alguém clica no seu vídeo, o subconsciente dela cria uma expectativa sobre o seu conteúdo. Essa expectativa é gerada pela thumbnail e o título do seu vídeo. E caso essa expectativa seja frustrada, essa pessoa vai sair do seu vídeo. A cabeça da pessoa começa a criar algumas suspeitas sobre o que esperar do seu conteúdo. Um bom hook confirma essas suspeitas ao gerar uma antecipação do que vem pela frente e gera emoções na mente do espectador. Quando o subconsciente do espectador percebe que as suspeitas dele sobre o seu conteúdo serão respondidas e as emoções certas foram geradas na mente dele, você recebe um passe livre na mente daquela pessoa e ela fica até o final. De forma prática, é só imaginar o começo de um filme de Quem Matou. Quando você começa a assistir um filme desse gênero, o seu cérebro começa a se perguntar quem é o assassino, como ele matou, por que ele matou. E o filme deixa claro no começo que todas essas perguntas vão ser respondidas ao longo do filme, ou seja, a expectativa que você tinha ao começar a ver aquele filme vai ser suprida. Sabe por que esses filmes funcionam tão bem? Porque o roteirista sabe exatamente as perguntas que você está se fazendo. Ele sabe quais são as suas dúvidas e sabe gerar curiosidade em você. E ao te mostrar que todas essas perguntas vão ser respondidas, você acaba assistindo o filme até o final, porque o seu cérebro dá um passe livre para aquele conteúdo. Um filme que faz isso super bem é o Show de Truman, um filme onde o protagonista vive sem saber em uma simulação monitorada 24 horas por dia. Ao começar a ver esse filme, seu cérebro cria uma série de perguntas como ele vai perceber, o que ele vai fazer quando ele perceber e será que ele vai escapar? Todas essas perguntas são feitas no começo do filme, geram curiosidade e te fazem assistir ele até o final para ter essas respostas. Para conseguir fazer um bom hook, você precisa atuar no subconsciente da sua audiência. A pessoa que assiste um vídeo seu, ela não decide assistir até o final através da razão. É o lado emocional da mente dela que toma essa decisão. Quer ver como funciona? Certa vez, eu contratei uma faxineira para trabalhar aqui na minha casa. Quando ela começou a trabalhar comigo, ela fez uma proposta de salário um pouco inusitada. Ela disse que trabalharia por 2 anos comigo e que no primeiro mês eu só precisaria pagar R$1 para ela. No segundo mês, R$2. No terceiro, R$4 e assim por diante. Ou seja, sempre dobrando a quantia que eu paguei no mês anterior. Eu, sem fazer a conta de quanto pagaria para ela no final dos 2 anos, fechei esse acordo com ela, afinal de contas, parecia que ia sair muito barato. Os meses foram se passando e ainda continuava sendo muito barato, até porque ela vinha todos os dias trabalhar aqui em casa. No 12º mês, eu paguei R$2.048 para ela, que para falar a verdade não foi tão caro. Até que começou o segundo ano de trabalho dessa faxineira comigo e no 13º mês eu paguei R$4.096 para ela. Eu fiquei um pouco assustado com o valor, então naquela noite eu decidi fazer a conta de quanto eu pagaria para ela no último mês de trabalho comigo. Eu fiquei em estado de choque. No último mês de trabalho dessa faxineira, eu deveria pagar um total de R$8.388.608. E isso é progressão geométrica. Eu acabei de te explicar um conceito matemático chato falando com o lado emocional do seu cérebro. Eu poderia te explicar a forma de como fazer esse cálculo, mas isso não ia prender a sua atenção. Provavelmente você até teria saído do vídeo. Ao invés disso, eu preferi te contar uma história, gerando antecipação e emoções fortes na sua mente que te fizeram continuar ouvindo a história até o final. E é isso que bons hooks fazem. Eles conversam com o lado emocional do cérebro da audiência. Certo, mas por que o hook
é tão importante para fazer vídeos no YouTube? Como eu falei antes, o hook tem um único objetivo: fazer com que quem assistiu o seu vídeo assista ele até o final. Existem duas métricas muito importantes que você deve focar no YouTube se você quiser que o seu canal cresça: CTR e retenção. Quanto mais altas forem essas métricas, mais os seus vídeos serão recomendados. O CTR, ou Click-Through Rate, mostra quantas pessoas clicam no seu vídeo a cada 100 pessoas que veem ele na página inicial do YouTube. Essa métrica é melhorada com uma boa thumb e um bom título, mas isso é assunto para outro vídeo. Já a retenção é melhorada com um bom hook. Isso acontece porque é nos primeiros 30 segundos de um vídeo de YouTube onde a maior queda de visualizações acontece. Ou seja, ao aumentar o número de visualizações de quem fica no começo do seu vídeo, você aumenta a retenção média do seu vídeo, fazendo o YouTube impulsionar o seu conteúdo e recomendar ele para mais pessoas. Para deixar mais claro, eu vou analisar dois hooks aqui. O primeiro hook é do começo do primeiro episódio de uma das séries mais amadas da televisão, Breaking Bad. Ao assistir essa cena, você se depara com um trailer correndo no meio do deserto com dois homens dentro dele, um deles dirigindo e o outro desmaiado, os dois de máscara. E não é à toa que essa série foi tão premiada e é considerada a melhor série de televisão de todos os tempos. A primeira cena dela faz muito bem algo que eu tenho falado nesse vídeo: ela gera curiosidade. Logo na primeira cena, várias coisas acontecem e isso faz o seu subconsciente se perguntar: quem são essas pessoas? Por que eles estão nesse trailer? Por que estão fugindo? Por que estão de máscara? E essas perguntas te fazem ficar vidrado na tela querendo assistir até o final. Agora, para trazer mais para o nosso contexto de YouTube, dá uma olhada no hook desse vídeo do MrBeast. O que é mais rápido, um guepardo ou um dos carros mais rápidos do mundo? Esse hook segue exatamente o que eu falei nesse vídeo. Para entender melhor, dá uma olhada na thumb e no título desse vídeo. Na thumb tem um carro de Fórmula 1 correndo do lado de um guepardo e o título é: o carro mais rápido do mundo versus um guepardo. Imediatamente após ver a thumb e ler o título, você se pergunta: o que é mais rápido? E adivinha como o MrBeast começa o vídeo? O que é mais rápido, um guepardo ou um dos carros mais rápidos do mundo? Você percebeu o que ele fez? Ele confirmou nos primeiros 3 segundos a expectativa que o espectador criou quando clicou no vídeo dele e conseguiu gerar curiosidade. Com isso, você já fica muito mais suscetível a continuar assistindo o vídeo para satisfazer essa curiosidade e descobrir a resposta para essa pergunta. MrBeast faz isso com muita maestria. Ele sempre sabe exatamente quais perguntas a audiência dele tá se fazendo quando clica no vídeo dele. E é por esse motivo que toda vez que ele posta um vídeo, ele pega milhões de visualizações. Certo, mas como que eu posso criar um bom hook? O primeiro passo para escrever um bom hook começa antes mesmo de escrever o roteiro. Você deve começar criando o ângulo do seu vídeo. O que é o ângulo? O ângulo é a forma como você vai vender o seu vídeo. Ele é composto pela thumbnail mais o título que você escolheu. Eu pretendo fazer um vídeo explicando como criar um bom ângulo futuramente, mas a grosso modo, o seu ângulo precisa gerar curiosidade para o seu espectador querer clicar no seu vídeo. Depois de fazer a thumbnail mais o título, você deve pensar quais perguntas que esse ângulo está gerando na mente da sua audiência. O que um espectador que clicar nesse vídeo quer saber? Quais expectativas o meu ângulo gerou na minha audiência? Para exemplificar, eu decidi trazer a thumbnail e o título do meu último vídeo. Ao ver essa thumbnail, você se depara com o Bob Esponja com uma cara de exausto, um gráfico caindo atrás dele, o site do YouTube e o texto escrito "Você", fazendo o espectador imaginar que aquele Bob Esponja representa ele. Já o título diz: o lado sombrio de criar conteúdo no YouTube. Quando eu fui escrever o roteiro desse vídeo, eu refleti muito nas perguntas e expectativas geradas pelo meu ângulo. Eu cheguei a essas 3 perguntas: qual o lado sombrio de criar conteúdo no YouTube? Isso pode me afetar? Como que eu posso fugir disso? E não é difícil chegar a essas perguntas. Lembra, a pessoa não faz essas perguntas de forma consciente, é a cabeça dela que faz essas perguntas. Então, com certeza, vão ser perguntas muito óbvias. Com essas perguntas feitas, você já tem um direcionamento claro do que precisa ter no seu hook. Agora é a hora de começar a escrever ele de fato. As primeiras palavras são as mais importantes. Com aquelas perguntas já na sua mente, você precisa logo no começo mostrar para o seu espectador que você vai suprir a expectativa que ele criou sobre o seu conteúdo. Existem 2 formas que eu gosto de fazer isso. A primeira é através de uma pergunta. As primeiras palavras do seu vídeo podem ser uma pergunta que você sabe que o seu espectador já tem na mente dele. Lembra do vídeo do MrBeast? O que é mais rápido, um guepardo ou um dos carros mais rápidos do mundo? Ele começa o vídeo dele exatamente assim, fazendo a pergunta que o espectador dele com certeza tá na mente. Quando você faz isso nos seus vídeos, você mostra para sua audiência que você sabe o que eles estão pensando, e dessa forma eles ficam mais tranquilos porque sabem que você vai entregar aquilo que eles querem saber. A segunda forma que eu gosto de começar os meus vídeos é com uma afirmação controversa. Foi exatamente o que eu fiz no meu último vídeo. A pior forma de crescer como criador de conteúdo na internet é postando o tempo inteiro. Eu comecei o vídeo falando que a pior forma de crescer como criador no YouTube é postando
postando o tempo inteiro. Essa é uma frase que vai contra o que muitas pessoas ensinam aqui na plataforma, mas é uma frase que de fato eu acredito nela. Quando eu faço uma afirmação dessa, eu consigo atingir 3 tipos de pessoas: as que discordam de mim, que querem ouvir os meus argumentos para poder sentir raiva, as que concordam comigo e querem ouvir os meus argumentos para se sentirem bem, e as que não têm opinião formada, que vão assistir o vídeo para se posicionarem contra ou a favor. As duas formas de começar o seu vídeo funcionam muito bem e você pode escolher a que faz mais sentido para você e para o seu vídeo. Eu não preciso nem falar que, independente da forma como você escolher começar o seu vídeo, você precisa entregar aquilo que você prometeu. Se você começar com a pergunta, você precisa responder ela até o final do vídeo, e se você escolher a afirmação polêmica, você precisa dar os argumentos para explicar essa afirmação até o final do vídeo, senão o seu vídeo vai ser visto como clickbait e você vai se queimar. Uma outra coisa que você deve saber ao escrever seu hook é: pessoas assistem vídeos no YouTube para resolver problemas. Sempre que alguém clica no seu vídeo ou de qualquer outro criador, ela tem um problema, mesmo que às vezes ela nem saiba que esse problema existe. Esse problema pode ser tédio ou a vontade de aprender alguma habilidade ou conceito novo. É muito importante que você saiba qual problema o seu espectador tem ao clicar no seu vídeo, porque é no seu hook que você vai mostrar para ele como você pode resolver esse problema, seja de forma direta ou indireta. Para te ajudar a entender melhor, eu vou te apresentar a pirâmide de consciência. Essa pirâmide mostra os níveis de consciência que as pessoas têm sobre o problema que você resolve. Quando se cria conteúdo na internet, você conversa com 2 níveis: inconsciente, a pessoa não sabe qual é o problema dela; consciente do problema, ela sabe que o problema existe, mas ela não sabe como resolver. Para deixar mais claro, eu vou falar de novo do meu último vídeo. Das pessoas que assistiram esse vídeo, existem 2 grupos: os que não sabiam que postar vídeo todos os dias no YouTube era ruim, são os inconscientes do problema, e os que sabiam que era ruim, mas não como resolver isso, são os conscientes do problema, mas não da solução. Eu sabia desses 2 grupos, então quando eu fui escrever o meu roteiro, eu fiz questão de apresentar o problema, mas na verdade isso vai acabar com a sua vontade de criar conteúdo, porque você vai cair em uma armadilha criada para te escravizar, e mostrar que eu ia dar a solução ao longo do vídeo. Nesse vídeo eu vou falar que a armadilha é essa, porque isso é um problema, como esse problema vai te afetar se você quer criar conteúdo no YouTube, qual a solução para não cair nessa, igual a 90% de quem quer criar conteúdo no YouTube. É isso que você precisa fazer quando for escrever o hook. Existem várias estratégias por aí, vários jeitos de fazer isso, mas se você seguir o que eu te passei aqui, você já vai conseguir escrever um hook muito bom, faça as pessoas continuarem no seu vídeo. Se você ainda não se convenceu, eu vou te dar um exemplo que aconteceu comigo. Esses dias, esse vídeo aqui foi recomendado para mim. Antes de falar o que aconteceu, você precisa saber, eu sou muito fã do jogo que esse canal colocou na capa do vídeo, The Last of Us. Eu já joguei várias vezes e sempre assisto vídeos sobre ele aqui no YouTube porque eu gosto demais. Enfim, quando eu vi essa thumbnail e o título, eu fiquei muito curioso para assistir, até porque, assim como o jogo, eu sou muito fã da trilha sonora dele, então logo de cara eu pensei que seria um vídeo falando sobre a trilha sonora do jogo. Quando eu cliquei no vídeo, não tinha nada a ver. Nos primeiros 30 segundos, o vídeo nem falava sobre o jogo, pelo contrário, falava de outras coisas. Esse é um exemplo de roteiro que não sabe quais expectativas a audiência dele criou sobre o vídeo dele. Eu cliquei, assisti 30 segundos, vi que não tinha nada a ver com o que eu esperava e eu fechei o vídeo. E com certeza muitas pessoas fizeram a mesma coisa. E assim, o vídeo não foi mal, ele pegou quase 7.000 visualizações no momento que eu tô gravando esse vídeo, mas assim, poderia ter pego muito mais se fosse um vídeo falando sobre a trilha sonora de The Last of Us, ou se fosse uma thumbnail falando de vários artistas de diferentes épocas e estilos musicais. E o meu ponto é esse: se você não entrega no seu vídeo o que o seu espectador quer, ele vai sair. Ele não tem obrigação nenhuma de estar ali assistindo seus vídeos, e se você não atendeu a expectativa dele, ele vai sair e vai assistir outro vídeo e pronto. Quanto mais você entregar para sua audiência o que ela espera de você, mais tempo ela vai ficar no seu vídeo e mais vezes ela vai voltar para o seu canal para assistir outros conteúdos seus. Como eu já falei como criar bons hooks que prendam a sua audiência, eu quero falar do lado ruim que ninguém te fala de criar conteúdo. Eu deixei na sua tela um vídeo falando de uma armadilha que você vai cair quando você começar a postar aqui na plataforma. Clica nesse vídeo e eu te vejo em alguns segundos.